Seja você uma pessoa que menstrua ou não, é provável que você conheça esse produto, já que ele é utilizado por milhares de pessoas ao redor do mundo. E hoje eu vou contar algumas curiosidades históricas e as principais etapas do processo de produção do tão famoso absorvente. Os primeiros registros dos absorventes são egípcios, datam por volta de 2000 anos a.C. e se tratavam de proteções internas feitas por papiro processado. Na era medieval e renascença europeia, se utilizavam toalhas e almofadas feitas de gaze e pedaços de algodão envoltos por musgos e gramíneas com o objetivo de aumentar a absorção. As soluções eram variadas para diferentes sociedades. Em Roma, utilizavam pedaços de lã macia. Na Grécia, o formato era intravaginal. Comumente, envolvia um pedaço de pano em gravetos de madeira para facilitar a inserção. Além disso, na Índia eram utilizadas fibras de vegetais e no Japão o uso já se aproximava da versão atual dos absorventes internos, com a utilização de pedaços de papel enrolados que formavam uma espécie de canudinho. No Ocidente, da primeira Revolução Industrial até a década de 60 do século XX, pequenos pedaços de tecido dobrados eram utilizados para observar o fluxo menstrual. As chamadas toalhas higiênicas eram costuradas pelas próprias usuárias ou advindas da casa de tecidos, e após o uso eram lavadas e reutilizadas. Entre 1854 e 1915 surgiram os primeiros copos menstruais, geralmente feitos de alumínio ou de borracha dura, e as calças de borracha. Em 1890, começaram a surgir os primeiros produtos comerciais disponíveis em catálogo e que poderiam ser adquiridos pelo público geral. Então, finalmente, o primeiro absorvente descartável chega ao mercado em 1896. Durante a Primeira Guerra Mundial, as enfermeiras perceberam que a celulose era muito mais eficaz na absorção do sangue do que as bandagens de pano. Isso inspirou o primeiro absorvente higiênico de celulose, Kotex, feito a partir de bandagens de guerra de alta absorção que haviam sobrado, sendo comercializado pela primeira vez em 1918. Isso permitiu que as mulheres tivessem mais autonomia do que antes. Os absorventes internos descartáveis modernos foram patenteados em 1933, com o nome de Tampax. Em contratempo, muitas comunidades hesitaram em adotar esse estilo de produto por preocupações morais sobre a virginidade, masturbação e o seu potencial de contracepção. Atualmente, os absorventes externos descartáveis são compostos basicamente por camadas de celulose, polietileno, propileno, adesivos termoplásticos, papel siliconado, polímero superabsorvente e agente controlador de odores. A produção começa com rolos de celulose de aproximadamente meio metro de largura. Os rolos alimentam uma máquina responsável por todo o processo. Inicialmente, o papel umedecido denominado polpa é triturado, formando uma penugem fina, que é polvilhada com pó de polímero. Em seguida, essa penugem passa pelo dosador, medindo a quantidade necessária em cada camada. Cada dose segue para uma câmara fechada, onde há uma corrente de ar sobre um molde em forma de almofada, e com o auxílio de outra corrente, ela é transferida para uma correia transportadora. Simultaneamente, a máquina faz uma segunda camada, com pelo menos o dobro da densidade da primeira, o que significa que tem mais celulose comprimida em um tamanho menor. Na sequência, um rolo de compressão grava um padrão na almofada, que dispersa o fluxo menstrual e auxilia na absorção. À medida que o polímero absorve o líquido, ele se transforma de pó em gel, podendo reter até 40 vezes o seu volume. O número de camadas depende do grau de fluxo que o produto é projetado para absorver. O transportador se funde, unindo as camadas que são intercaladas entre folhas de plástico. A superior é perfurada para permitir que o fluido passe para a camada inferior, que atua como uma barreira à prova de vazamentos. Um rolo estampa o contorno e sela as camadas absorventes no interior. Depois, a máquina aplica a cola em uma tira de papel e um par de pequenos retângulos de papel que formam as conhecidas abas laterais, utilizadas para prender o absorvente na roupa íntima. Os absorventes continuam conectados uns aos outros, então a máquina destaca cada um. Agora, as almofadas seguem para a linha de embalagem. O equipamento primeiro dobra as abas adesivas, depois dobra cada almofada em 3. As almofadas dobradas agora vão para o plástico. Um dispositivo de ferro quente sela o plástico ao redor de cada uma e as separa em bolsas individuais. Em seguida, 2 esteiras pressionam as bolsas e as carregam até o empilhador,
onde um balcão automatizado as alinha para o empacotamento. À medida que o aspirador abre o saco, um braço mecânico insere os absorventes e então o equipamento fecha o saco. Todo esse processo ocorre em apenas 40 segundos. Mas o que essa produção seriada é capaz de causar? Considerando que uma pessoa utiliza em média 20 absorventes em cada ciclo menstrual, estima-se que sejam utilizados 10.000 absorventes ao longo de sua vida. E todo esse volume de lixo produzido acaba sendo destinado diretamente no meio ambiente, ou depositado em aterros sanitários. Cerca de 1,4 milhões de absorventes chegam aos oceanos todos os dias por meio de sistemas de esgoto, e esse produto demora cerca de 400 a 500 anos para se decompor, o que acarreta um grande impacto ambiental. Pensando nisso, foram desenvolvidos produtos alternativos visando ser uma opção mais ecológica, como é o caso do coletor menstrual, dos absorventes reutilizáveis e das calcinhas absorventes, por exemplo. No entanto, essas opções acabam tendo um custo maior do que o absorvente descartável comum, como aponta um estudo do Instituto Federal do Paraná, e não são tão acessíveis a uma parcela da população de baixa renda. Portanto, esse fator também deve ser considerado quando pensamos sobre essa temática. Então, essa foi a história e o processo produtivo dos absorventes descartáveis. Obrigado por assistir até aqui.